Então, para a gente iniciar mais um episódio do Pode Conectar, nós vamos inspirando profundamente e expirando suavemente, trazendo o eu sou interno, a centelha que habita cada um de nós aqui. Que nós possamos juntos ser um canal de comunicação claro, cristalino, podendo expressar a nossa voz, a nossa verdade interna, e que isso possa chegar no coração e nos ouvidos de quem está apto a escutar, a aprender, a absorver o que for importante. E assim nós começamos mais um episódio do Pode Conectar. Saudações, Rede! Saudações, Rede, como está? E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada que desde os primórdios de Madre Terra, né, está na jornada com a gente, uma pessoa que sempre apoia, uma amiga também, né? E uma pessoa que foi uma das primeiras, ou a primeira, que me falou de algo interessante, que é um tempo diferente do que a gente vive. E hoje a gente vai trazer ela para contar um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, conta pra gente um pouquinho sobre você, Lutara. Quem é você, pro pessoal que tá te assistindo? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de quando você está vendo isso. Gratidão pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Sempre celebrando muito, né? Não só com a casa, mas com todos os projetos de vocês, as famílias de vocês. Esse lugar querido do meu coração também é compatível a tudo que vocês trouxeram. Saudações à alma encantada, né? Para quem está ouvindo. Eu estou Lutara nesse momento, inclusive foi num cacau juntas, né? Que Lutara nasceu lá no Madre. Uns 3 anos atrás, talvez. Uma dos guias, né, da minha existência hoje é essa conexão com o tempo como arte, é essa retomada da consciência daquilo que é o espírito dentro do corpo, na experiência da matéria, né? Então, tem toda uma sabedoria aí que resgata aquilo que a gente foi perdendo, porque a gente foi se condicionando, porque a base de crenças foi sendo ali reformulada, foi ele sendo ali condicionada, apertada de algumas formas. E é uma ferramenta muito bonita, muito cheia de detalhes, mas é uma ferramenta viva também, que também permite com que cada pessoa vá se aprimorando, estudando, sentindo os códigos mesmo, né? E nessa relembrança, é sempre uma lembrança da alma. Então, tudo faz sentido quando a gente começa a decodificar com mais consciência. E tudo sobre trazer o espaço de presença para o agora, né? Para essa quarta dimensão do quando as coisas acontecem, no encontro, na magia, no momento presente, né? E como a gente entende também esse prana em forma de consciência que a gente está respirando o tempo todo e que se perdeu um pouco, né? Do que a gente pode fazer com ele de forma a escolher com mais consciência como trabalhar, né? Aquilo que está chegando para nós em forma de luz e som para dentro das nossas células. E quem é a Lutara e como que você começou esse seu caminhar? Como que é a Lutara? Né? A mãe do santo, né? A luar, terapeuta. Quem que é assim? Como que você é fisioterapeuta? É fisioterapeuta? Sim. Conta um pouquinho pra nós aí. A minha história com o corpo foi mais forte na época, né, assim, da juventude. Então eu tenho um histórico de ser bailarina, né? Então eu trabalhei muito o corpo. Sempre tive muitas ligações espirituais, de heranças, né, ali de conexões com avós, né, pessoas hereditárias ali que traziam muito da importância do que é a fé. E aí eu fui pra faculdade, né, fiz fisioterapia. Depois de um tempo, já no 2º ano da faculdade, eu descobri a osteopatia. Descobri porque a mesa estava só coberta por um véu, né? Eu já sempre tinha uma tendência ali a algo novo.
E a osteopatia, depois eu fiz 5 anos, aí eu conheci as leis biológicas. Então, receber na pós que eu fazia, né, todos os atendimentos no corpo, mudando esse padrão. O que é as leis biológicas, Lu? Conta um pouquinho. As leis biológicas vem, né, do Dr. Hammer, que no começo era a medicina germânica, que traz um processo de entendimento, né, daquilo que a gente entende das informações atravessando o nosso corpo. E como, às vezes, o nosso corpo reage com certos programas para a existência, né? Então, todos os padrões de doença que são estabelecidos já como resultado daquilo que é o montante emocional de um momento vivido de forma solitária e traumática ali, né? Então, tem todo um estudo embriológico de onde os órgãos se desenvolvem, né? Para onde eles vão, como é o trauma especificamente para essas camadas. Então, isso tudo eu fui exposta a toda essa informação. Também tem uma forma diferente de olhar para o câncer, tudo sobre informações, sobre como mudar o paradigma de tudo receber. Isso cientificamente mesmo. Sim, cientificamente. Isso. O Dr. Hammer, ele foi preso, ele terminou a tese dele preso, porque ele foi considerado charlatão, né? Mas ele conseguiu correlacionar assim, anéis concêntricos em exames de tomografia em partes diferentes do cérebro que respondiam ao processo biológico de um momento que ele chama de DHS, que é vivido em solidão de forma inesperada. Então, ele conseguiu mapear e ele conseguiu dizer o que cada paciente tinha e quais as fases deles, né? A partir de um laudo de uma tomografia que ele conseguia. Então, é um estudo que ele quebra muito o paradigma daquilo que a gente entende como saúde, como doença, como aprendizado dentro de um corpo mesmo, né? A capacidade que a gente tem de ultrapassar aquilo que é conhecido. E aí eu fui exposta a isso muito cedo, né? Depois, com 25 anos, eu fiz o meu primeiro retiro de meditação silenciosa. E desde então eu queria saber, assim, né? Só para me entender, essa questão das leis biológicas, ela olha para o campo energético ou ele para no emocional, psíquico? Ele olha para um processo de evolução, né? Então, é como se a gente estivesse olhando para os sistemas mais desenvolvidos da humanidade ou os menos desenvolvidos. Então, o primeiro ali, né, que é a primeira camada que a gente vai ter do endoderma, ele vai responder ao processo de captura e liberação de um montante de algo. Pode ser algo físico mesmo, ou pode ser um processo emocional, por exemplo. Então, toda essa parte de receber um bocado e eliminar um bocado. Então, tem as fases dentro disso que vão falar sobre o conflito vivido, que daí tem a ver com essa sobrevivência e como você se entende separado, de não conseguir dar conta, né? Então, todo esse espaço que o trauma traz de a gente não ter ferramentas e de se achar sozinho e não conseguir lidar. E aí, a partir de saber como, qual dos tecidos, a partir de como ele fica fisicamente. Então, no exame, você tem lá qual é o tecido lesionado, a partir de onde esse tecido está inserido. Dentro desses folículos embrionários, que são lá no processo de divisão celular, dentro da barriga da mãe ainda, né, no embrião. A partir de como ele se desenvolve, tem essa descrição de cada um deles a partir desse desenvolvimento. Então, o último vai falar sobre posse e território, por exemplo. Então, já tem a ver com a parte cognitiva humana, com a razão mesmo, né? E aí, cada um deles vai falar sobre um conflito emocional, que, na verdade, é como se fosse vindo da água, depois, quando sai em relação à estrutura de fora, né? O sol, radiação, aquilo que é capa. Depois, como a gente se estrutura em pé. E depois, como a gente se coloca na existência, né? Sendo por território ou por disputa ali, por conseguir se validar naquilo que se é, né? E aí, isso eu descobri todas essas informações enquanto meu pai vivia, né? 4 cânceres, então foi um momento, assim, super forte. E aí eu me mudei, né? E comecei você agiu ali terapeuticamente nesse processo com seu pai? Como é que foi isso? Então, na verdade tem uma história bem bacana que em 2019, meu pai ainda era vivo, né? Foi o ano que ele faleceu. E aí eu tive contato pela primeira vez, né, com o Antark, que é o Taita, que conduz as medicinas, né? Que foi a primeira vez que eu consagrei a ayahuasca. E ele tem uma dinâmica de atendimento, né? Que aí é ayahuasca, o rapé, São Pedro, que é o axuma, que é um cacto, e o temascal, que é esse útero da terra mesmo, né? Como
essa quebra das ilusões, daquilo que a mente acha que não consegue, daquilo que é a sobrevivência além do que a mente acha possível, né? E que a gente renova ali. E nessa primeira consagração, eu me lembro dele contar histórias de que a água do câncer é uma água de memória, né? Então, que essas células ficavam carregadas disso e que o Temazcal era uma solução nesse sentido, né? De você conseguir dissolver aquela água, porque sua muito, né? É uma sauna natural que tem a representação do útero da terra, de renascimento mesmo, tem as pedras rezadas, é muito bonito. E aí, ele falou que existiam alguns poucos estudos olhando para essa água que saía das células e esse rezar da água, renovando isso depois do Temazcal, que poderia, né, curar aí, o que a gente conhece como câncer, né? E aí eu comentei com meu pai, falei, nossa, pai, participei de um negócio super legal e tal. E aí ele falou, nossa, que pena que é tão longe, que ele já estava no processo de quimioterapia, já estava bem debilitado. Ele falou, nossa, se tivesse aqui por perto, eu com certeza iria fazer, porque na época que eu trabalhava em acampamento de igreja, meu pai fazia, então ele sempre ia muito, assim, na minha de experimentar, de né? acreditar mesmo de no que você te confiava em você. Assim. E aí eu tive, né, uma experiência de ter um Temazcal na chácara lá na manjedoura, que foi já depois, né, do meu pai ter ido embora, mas fisicamente, mas com esse né, carinho, assim, de poder ter essa ferramenta ali e de me conectar com isso. Então, era tudo muito fresco, assim, né? Era um paradigma novo totalmente, assim. Então, de formação sobre aquilo que eu podia ter trabalhado e tal, com o meu pai eu não tive muito tempo. Mas, tudo perfeito como é, né? Depois já veio a gestação do Sam e aí os processos continuaram, porque, na verdade, é sobre a inteligência do que a gente questiona, né? E de conseguir se abrir a verdades que parecem muito diferentes daquilo que a gente conhece, mas de ir testando na prática coisas que realmente movimentam, né? Essas estruturas. E aí me tornei, né, terapeuta. Parei um tempo para maternar, porque daí eu tive o Sam, logo 3 anos depois eu tive a Luar. Hoje a Luar está quase com 3 anos. Então, aí eu conheci, né, me formei como terapeuta da Nova Era, conheci mais a fundo, né, com uma mentora, a Gabi Lamatti, essa história toda do tempo como arte. Então, muita coisa foi mudando. Mas muita coisa ainda muda, né? Porque a vida continua. Mas ainda você usa bastante desses ensinamentos, tanto da físio aí que você estava falando, doutor, tudo que você aprendeu ainda você consegue colocar em prática. Sim, tudo é complementar, vai né? só complementando e vai agregando, no caso, assim, as terapias vão se... Elas se completam. Quando a gente para de querer pôr cada coisa numa caixa, a gente vê que não existe nada que precise encaixar mesmo as coisas, né? Que elas podem fluir a partir disso que é a sabedoria desenvolvida da consciência. E hoje em dia você né? faz esses atendimentos também com essas terapias que... Sim, eu tenho o mapa oracular de nascimento, né, que aí olhando para a lei do tempo, o dia que a gente nasce é carregado de uma frequência no prana, de luz e som, que é lida pelo nosso DNA. E como é que faz para descobrir isso, Lu? Quem está assistindo aqui já vai querer saber, né? Qual que é o meu... Sim, se colocar a calculadora do Tzolk'in no Google, tem vários sites. Eu recomendo o site da Gabi Lamatti, né? Porque ela tem materiais muito didáticos e ela tem cursos de formação, né? Ali, que são aprofundamentos disso, que é o conhecimento da lei do tempo. E aí tem essa calculadora no site dela, né? Você entra lá, gabilamatti.com.br, se não me engano, e daí tem Calcula Kim. E aí você coloca o dia do seu nascimento, dia, mês e ano, e aí já aparece tudo ali, já é toda codificada, assim. Só que como é uma informação muito nova, é legal ter alguém para direcionar, para interpretar, né? É bem complexo. E aí o mapa oracular traz essas informações, né? A gente nasce inserido numa lua, inserido numa onda encantada, inserido num anel solar. Então, cada coisa vai ter um nome diferente pro código que a gente conhece de uma outra forma. É tipo um mapa astral? Mais ou menos. O mapa astral, ele vai falar sobre a condição das estrelas no céu quando a gente nasce, né? O mapa oracular de nascimento, ele vai falar sobre a frequência do Kim, a emissão daquele dia, que é o primeiro ar que a gente respira na Terra, né? Então, o que faz a gente se tornar humano quando sai de um corpo materno é desenvolver essa capacidade de respirar o prana, que é o ar da informação nessa Terra. Quando você fala frequência, tipo, medida em quê? Que a gente tem, tipo, a medida da frequência em hertz, por exemplo.
Na verdade, é a frequência do dia, porque é uma combinação de um selo com um tom. Então, todos os dias tem isso que a gente chama de Kin. A palavra Kin é como se fosse a palavra dia nesse código, né? E aí, a gente pode ter os selos numéricos, né? De 1 a 20. Então, são 20 selos que eles consideram a informação. Então, cada selo tem uma informação sendo trazida. Legal. E eles passam pelo ciclo de 13 dias, que daí... São 13 Kins. São 13 dias da onda encantada. Tá. Então, são tons. São 13 tons. Do 1 ao 13 é o movimento da informação. Né? Então, a gente tem 20 ondas encantadas de 13 dias. Se a gente multiplica 20 por 13, dá 260, que é a matriz do Tzolk'in. Que é diferente de um ano, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, aí são coisas diferentes, né? Por exemplo, quando a gente olha para a consciência do ano, a gente está falando de uma grande onda encantada, que aí são 13 meses, né? 13 luas de 28 dias perfeitos. E aí, quando a gente olha para o Tzolk'in, ele tem a duração de mais ou menos um tempo de gestação. Então, a gente vai chamar isso de giro galáctico, que é o tempo em que a gente ultrapassa todas essas informações em uma oitava de consciência. Então, a gente tem esses pequenos ciclos que andam juntos, mas não sincronizados perfeitos, porque eles têm duração diferente, mas que vão trazendo a informação e muda o observador. Então, quando eu quero falar de anel solar, que é o que a gente vai chamar de ano, a gente olha para a lua. E aí são 13 luas. Cada lua vai ter o tom, que é o movimento daquela informação. Então, por exemplo, esse ano a gente está no anel da semente ressonante. Então, a gente está vivendo 364 dias, mais um dia fora do tempo, que é esse tempo de ancorar, respirar, entender para subir o degrau da escada, da oitava de consciência. Que é tipo um ano novo? Ele é considerado o dia fora do tempo. É o aniversário da Terra, assim, né? Quando a Terra completa um ciclo. Então, a gente tem essa pausa para a colheita, para perceber aquilo que está. Mas o Tzolk'in continua girando dentro, né? Então, ele tem um tempo menor, 260, e o anel tem 364 dias. Então, esses giros galácticos vão acontecendo a cada mais ou menos 9 meses, que é mesmo isso, sobre gestar um novo grau de consciência dentro daquilo que é a experiência de cada pessoa, né? É bastante coisa, né? Como que a gente vai descomplicar isso e explicar para até uma criança de 10 anos entender? Como a gente vai fazer isso? Todo dia tem uma energia que vem de fora do planeta e que o nosso corpo percebe a partir do nosso DNA. Essa informação é carregada de uma informação mesmo que está nos selos e um movimento da informação. Então, por exemplo, hoje nós estamos no 3º dia da onda encantada de 13 dias do humano. O selo do humano está magnetizando o propósito de aprendizado com a consciência do livre-arbítrio e com o ancoramento da sabedoria. Então, o que me faz humano? Ter consciência que eu influencio as relações ao meu redor. Então, 13 dias agora, a gente está refinando esse aprendizado. Hoje é o 3º dia, então nesse tom, que é o 3º dia, é o tom de serviço. É o tom em que eu percebo como eu posso servir sendo o que eu vim ser, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar para essa frequência para ficar mais entendível, hoje está sendo trabalhada a energia da intemporalidade, da presença, a serviço daquilo que sou eu e daquilo que é o todo, que é tudo a mesma coisa. Então, cada dia a gente pode se conectar com essa frequência sendo trazida para manter o nosso ancoramento com a presença. Porque tudo isso trata-se do estudo da 4ª dimensão, onde só existe o agora. Onde o único tempo passível de ação, de resolução, de consciência é o momento presente. Então, como a gente faz isso? Entendendo o que está vindo de frequência para o nosso aprendizado, além desse corpo, de fora da galáxia, que como a gente coloca o nosso foco e isso cresce, né? À medida que a gente vai conseguindo olhar para isso, mais a gente também vai recebendo da ferramenta. Porque assim como na gestação, né? Tem muita coisa acontecendo ali que a gente não sabe. Mas o resultado final disso é um bebê. Então, quando chega a hora de nascer, aquela produção material acontece. Então, a gente também pode entrar em ressonância e fluidez com o tempo natural
entendendo que o tempo informa a vida, que é o momento presente, que é o agora, e entender como usar isso no nosso processo de expansão de consciência. Eu acho que o mais legal, tipo, observando, assim, tentando compreender, ele é um facilitador de você estar presente diariamente. Sim. Porque ele vai te dar diariamente algo para você observar. Sim, Então essa observação te deixa mais presente, porque assim, tem um ensinamento para eu seguir naquele dia. Então eu vou me ficar presente e não me policiar de certa forma, mas me observar para receber os sinais ou compreender melhor. Não sei, assim, é mais ou menos Pegando isso. Esse assim, gancho, eu vou tentar trazer também uma outra coisa para ver se complementa e se a gente está entendendo. É como se eu tivesse que sintonizar a minha linha ali do rádio para receber aquela frequência? Com mais força, né? Ela acontece de forma que se a gente quiser ou não, tá acontecendo. Né? Mas quando a gente coloca a permissão disso a partir de praticar, por exemplo, todos os dias tem o Mantra Kim, que é como se fosse o resuminho da energia daquele dia, que assim, quando você coloca em alguma dessas plataformas que você pode buscar de calculadora na internet, já aparece o Mantra Kim, que ali do dia, que daí ali é um mantra, né? Então é uma coisa que pode ser repetida, que vai trazer com a sua voz, com a sua consciência, com a sua ferramenta de vibração ali, né? Aquilo que é o aprendizado sendo trazido de fora. E todo esse estudo, ele na verdade pede mais vazio do que razão, né? Parece muita coisa, porque ele é um estudo matemático, assim. Então, ele é reprodutível, a gente consegue entender qual era a frequência, sei lá, muitos anos atrás, muitos anos na frente. A gente consegue programar muitas coisas. Eu consigo, tipo, saber a energia daqui a 5 anos no seu aniversário. No meu aniversário, tipo, 9 de novembro de 2030. Para o quê? A gente pode colocar isso como centro, entendendo que o nosso centro é aquilo que a gente vive. Então, quando eu sei qual Kim eu nasci, por exemplo, eu consigo entender quais são os meus desafios, né? Porque daí, cada Kim tem um oráculo de nascimento, que são 4 energias que complementam a informação ali. Então, tem uma informação que é guia, que você pode se nutrir dessa informação para ter caminhos abertos. Tem a informação que é o análogo, que está ali do lado direito, que vai ser o apoio. Tem a energia do antípoda, que vai estar do lado esquerdo, que é o que te desafia. Tem a energia do oculto, que está embaixo, que é o que você pode somar a partir de decodificar e entender como algo a seu favor. Então, você pode saber o que você está transitando no dia. Então, pegar a frequência do dia e somar com o dia que você nasceu. E aí você sabe o que está se transitando entre você como partícula e a energia do dia. Você pode saber o que você trabalha no ano. Então, por exemplo, o meu aniversário no calendário bate num dia que tem uma frequência de Kim específica. Então, até o meu próximo aniversário, eu vou estar vivendo esse aprendizado. Então, tem muitas camadas dentro disso. A gente pode fazer harmônicas. E é muita coisa, assim. Quem que... De onde é que vem tudo isso? De todo esse conhecimento, assim? Como é que isso... Quem que criou foi isso materializado? Daí, assim? Quem que trouxe essa... Então, o Tzolk'in, ele é uma releitura, assim, né, do que são os ensinamentos dos maias. Então, ele foi ancorado por José Arguelles, né, tem toda uma dinâmica do estudo do sincronário da paz. Tem pessoas vivas ainda que tiveram contato com essas pessoas, né. Então, tem esses pontos, né, de aquilo que se transforma, porque a vida continua acontecendo, e aquilo que pede um novo entendimento. Então, foi um processo de canalização, né, que tem essa condição. E a gente viveu o calendário maia até 2012. Então, em nova era e tal, a gente foi experimentando. E isso traz aquilo que foi adormecido enquanto sociedade, né? Então, cada selo vai trazer ali uma vibração de lembrança de uma informação do que é esse espírito em carne. Por exemplo, o dragão, né? O dragão é a nutrição do ser. Então, quando que eu percebo que eu me nutro, né? Será que o que eu faço para fora de mim também me nutre de volta? Ou eu tô perdendo essa energia? Eu sou serpente rítmica vermelha, hein? A serpente é a força vital, né? A capacidade que você tem de entender aquilo que é a sua casca, que é onde você cresceu confortável, e aquilo que precisa ser desprendido porque tá além daquilo que você conhece.
como força vital. E essa retomada disso no centro. E o tom de equilíbrio, né, o rítmico, ele vai trazer essa organização daquilo que está sempre em movimento, né? Então, que o pessoal entender, a serpente... É o selo. É o selo, é o que vai né? ser a informação. Aí tem o rítmico, E o né? rítmico vai ser o sexto dos 13 da onda encantada, o sexto tom que vai trazer o equilíbrio. Então, é sempre assim, é sempre dentro da onda encantada de 13, aí essa onda vai estar dentro de uma lua de 28 dias, que vai estar dentro de um epital, que é a semana. Então, a gente tem a semana vermelha, a semana branca, a semana azul e semana Dá amarela. pra até mostrar pra eles ali ver. Que eu acho que vai Que ficar aí bem... eu vou ter que abrir aqui em outro lugar, só pra... Aqui. Ah, tá. Essa é uma semana do Essa é uma Tzolk'in, semana do isso que Tzolk'in. fala, assim que fala. Isso. Essa aqui é a lua magnética. Então, a primeira lua, né, que foi lá quando a gente começou em julho, né? Aqui tem até o dia. Vou aproximar assim mesmo, só pra dar 26 de julho começou a lua magnética, né? Que é magnético, então é sempre o primeiro dia ou o primeiro mês ali, né? A primeira lua. E aí, cada lua tem um totem. Então, a lua do morcego. Agora, a gente tá na lua do jaguar. Então, já é a nona lua, é a lua solar. Então, é a nona das 13 desse anel que a gente tem, né? E aí, as semanas são os epitais e cada uma delas traz uma informação. Então, a semana vermelha vai ser uma semana de iniciações. A semana branca, de refinamento do aprendizado. A semana azul, de transformação. E a semana amarela, de amadurecimento. E é sempre todo mês, toda 28 dias, vai ter essas 4 semanas nessas 4 cores. Exatamente. E é por isso que isso enquadra a perfeição reprodutível da natureza. Porque são ciclos que convergem e conversam sempre dentro desse aprendizado. Mas a lua não está sempre vinculada ao que a gente conhece como mês no ano. Né? Tem uma polaridade aí, porque são 28 dias sempre, né? O que a gente vê no calendário, tem até uma informação interessante, que é a palavra calendário significa restituição de impostos, né? Então, ele foi instituído para que seja ao mesmo tempo é dinheiro. E aí, desde então, a gente não teve reformulações. Então, tempo é dinheiro, que é a lógica que a gente vive, é a né? lógica social. E aí, então, do se momento tempo presente. é arte, é uma coisa que vai contra a lógica que a gente vive. Fala um pouquinho dessa contradição de uma coisa com a outra. Acho que é importante. Sim, então, na verdade, o calendário mantém a gente num tempo artificial, que mantém a gente desconectado daquilo que é a natureza. Então, quando a gente se baseia em uma forma de entender o tempo como 1260, que não é reprodutível em nenhum lugar da natureza, a gente está se separando disso que é a natureza. Então, sincronizar, tanto que a gente não fala calendário, a gente fala sincronário daí, né? Que é sincronizar a informação da natureza com o tempo presente a partir dessa reprodutividade que sempre acontece. Algo muito legal que eu vi esses dias, tipo assim, num corte que eu vi, o cara falou assim, cara, se a lua sumisse hoje, quando que você ia perceber que ela sumiu? Aí o cara em São Paulo, né, um podcast grande assim, ele falou, cara... Não sei, agora que você perguntou, não sei a última vez que eu olhei pra lua. Olha que bizarro, de certa forma, né? E olha o quão importante seria se o nosso calendário fosse 28 dias por conta da lua. Tipo, vai ser isso por conta da lua. Então, tipo assim, nós nem ia prestar atenção tanto no calendário. Porque se nós olhasse a lua, nós já ia saber aonde estamos, sabe? Nós ia estar conectado com ela. Mas hoje em dia você não sabe se é lua minguante, se achei porque tanto faz, porque não vai influenciar no meu... Eu falo assim, no meu dia a dia ou na minha semana, porque, tipo, whatever, sabe? Só quando ela tá... Nossa, olha ali, um eclipse, ou a pessoa só dá importância quando tem os fenômenos naturais, né? Estético, pra tirar uma foto ou alguma coisa assim, né? Mas de resto... Isso também tem a ver com o ter e o ser, né? Quando a gente entende que o tempo é dinheiro, a gente fica correndo atrás de ter. Quando a gente sincroniza o tempo como arte, a gente expressa aquilo que tem de dom, né? A nossa forma natural de servir, né? Hoje tá um dia de serviço, é servir ao vir ser. Só que eu só consigo servir o que eu sou se eu tô relaxada naquilo que eu sou. E aí, se eu tô correndo atrás de ter, como é que eu relaxo no que eu sou? Sim. Né? Assim, como é que eu relaxo com confiança naquilo que é a providência da vida? Se eu tô distraída em ter coisas, em correr atrás de acumular, né? De chegar a algum lugar, eu nunca tô agora.
Eu nunca tô aqui. Então, esses momentos de contemplação que fazem a gente se perceber o todo com a natureza, como esse exemplo da lua, eles se perdem. Sim. Mas não que seja errado, viu, pessoal? De você ter, de você ganhar, de você conquistar. Isso é super importante. O negócio é você estar presente naquilo ali que você faz. Sim, porque senão a gente fica preso na ideia de que para viver eu preciso ter algo de um formato específico, né? E não. A existência contempla a gente com diversas coisas. O espaço de gratidão foi perdido, inclusive porque a gente perdeu essa contemplação de micro, macro, né? De se entender parte, de não se separar do todo, né? E de poder também ter, mas a partir daquilo que é o desdobramento do ser, aquilo que é a consciência da abundância, né? Que a abundância não é o que sobra, é o que nunca falta, é o que é sempre providencial. É o que realmente transborda, né? É o que faz sentido para o humano, é acordar, é respirar, é receber o sol, coisas que a gente não estão mais na conta daquilo que a gente recebe por essa busca, algo que não está aqui, que mantém a gente sempre rodando atrás de algo, querendo conquistar algo, ao invés de se perceber já esse todo. Se perceber fagulha com dons a manifestar a serviço do outro e também receber, né? Mas que a gente só consegue abaixar esses lugares de ilusão quando está no momento presente, quando está disponível, né? Atento ali a isso que o mundo vai trazendo de volta para desenvolver a expansão da consciência, que é o que a gente está fazendo agora, né? Como nova era. E assim, Lu, eu tô aqui assistindo o episódio do Pode Conectar, muito legal tudo isso, muito bonito, para patananã. Como que eu começo a colocar isso no meu dia a dia para trazer um pouco mais de presença através dessa ferramenta que você tá com todo o seu conhecimento apresentando pra gente? Agora eu só tenho que seguir isso aqui, esquecer o calendário, como que eu vou fazendo no meu serviço, como que eu vou viver. Bom, a primeira coisa é gente batendo cabeça, tem criança chorando. Primeira coisa é a gente entender que a mudança, ela contínua, né? Dá pra eu sincronizar o Kim com o calendário convencional ou é tipo, não dá pra eu viver... São coisas completamente diferentes, mas a gente consegue entender a frequência do aprendizado aplicando no nosso dia a dia de calendário, né? Sim. Então, por exemplo, hoje é um dia em que a temporalidade é isso. Então, meu estado de canalização, o que é isso? Presença. Então, é um dia que eu vou meditar mais. Então, quando aparecer lá o selo do mago, que é a informação que a gente está hoje, e eu souber que hoje é mago, então eu vou ter esse dia mais pautado para me observar e meditar, né? Eu tenho essa agenda, que é material da Gabi Lamatti, que é a minha mentora, que me ajuda muito, que é a agenda das 13 luas. Então, ao invés de comprar uma agenda de um calendário convencional, de comprar, né, tem ali todas as coisas necessárias para uma agenda e ainda tem as informações disso que é necessário, né? Tem a ativação do mapa galáctico, né, que eu faço, tem muitos profissionais trabalhando com isso também, mas a gente consegue fazer isso de forma didática, e aí questionar a informação buscando mais dela e abrindo espaço de que não é pela razão que isso se constrói, é pela prática do vazio. Porque não tem nada parecido que a gente tenha vivido para falar, mais ou menos assim. Não, é uma coisa muito nova, mas que conversa, né? Porque a existência sempre conversa com aquilo que foi desenvolvido com a consciência humana. Porque se não fosse para estar aqui, não estaria, né? Então tá tudo perfeito como é. Mas é esse espaço de perceber melhor. Então vai para a calculadora, escreve lá Tzolk'in. Ou pergunta como calcular o meu Kim. Vai aparecer a calculadora do Tzolk'in, você coloca o seu dia de aniversário, entende. Tem essas pessoas que trabalham, né, com o sincronário, que diariamente postam ali qual é o mantra Kim. Isso é bem legal, no Instagram, né? No Instagram. Eu faço trabalhos de ativação para a Lua, então no YouTube também tem, né? Você tinha que fazer mais postagem de... Kim diário. Kim do dia. Kim do dia é muito legal, pô. Tem aquela que nós até mandou, lembra? Um kit pra ela. Quem que era aquela lá? Fala dos Kim. A Juliana. Ju Fadu. Ah, Ju Fadu. Ela é maga da terra. Eu acompanhava muito. A Duda acompanhava ela bastante, assim, ela sempre posta, eu acho, Kim diário ali e tal. Acho que é um trabalho bem legal, 018 precisa disso aí, Lu. Aí, ó, já chama a Lu lá, ó, Kim pode diário. Pode ser, então. gente, preciso mover uma mais postagenzinha, hoje em dia tem inteligência artificial aí pra criar os postzinhos pra a gente reposta. Eu acho muito legal, porque às vezes é
O pessoal às vezes quer saber, né? Entender mais e afunda. E é legal, assim... Se você quer acompanhar a Lutara no Kim do Dia, comenta aqui. É isso aí. Já fica lá perguntando todo dia pra ela no Instagram dela, Lu, qual que é o Kim do Dia? Aí ela vai cansar e vai começar, não, vou fazer postagem, que a pessoa não fica perguntando. Eu geralmente tiro uma carta também do tarô pra saber a energia ali também, né? Do divino que vem pra outra vez da onda. Mas eu sempre faço, né? A interpretação da lua, e daí eu dou um contexto geral do que a lua vai trabalhar, o que ela tá trazendo, e no final tem uma ativação do espírito, uma mensagem pro momento presente. E também das ondas encantadas, que eu explico um pouquinho o pulso da informação, como que ela tá chegando pra gente desenvolver. Mas são informações profundas, né? Que a gente sabe que vai ficar disponível e talvez daqui a um tempo isso seja acessado por mais e mais pessoas, mas eu desejo que a gente se relembre, né? Porque quando a gente faz um mapa, é muito gritante, assim, nossa, eu sabia de tudo. Porque é o espírito ali, né? A gente sabe os nossos desafios, a gente sabe o que precisa atravessar. E mesmo assim, quando vem algo firmando de fora, né? Olha, realmente, a partir dessa ferramenta tem isso. A gente vai se apropriando mais daquilo que é o nosso desafio, o nosso aprendizado. Sim, eu acho que o Kim diário é um acesso muito legal para a pessoa acessar isso. Sim. Porque os vídeos que você faz, assim, é muito da hora, só que, tipo assim, pra quem... É muito profundo. É muito profundo. Você fala, mano, eu não sei se eu entendi, mas, tipo assim, eu entendi, mas não entendi. Você fica nessa parada. A alma entendeu, mas não chegou fala, na linha. Tipo mas assim, a grande maioria das mas coisas relacionadas a isso mas vai eu ser falo assim, eu acho que o Kim diário numa postagem, igual a pessoa fala, horóscopo do dia, né? Escorpião, nanana. O Kim diário é muito legal porque a pessoa vai, tipo, é isso aqui. Tipo assim, a pessoa entende, até pra né? criança de 10 anos. Aí a pessoa entende, aí depois vai desbloqueando pra um acesso mais, tipo... Profundo. Sim, né? mas com certeza. Assim, o primeiro passo é a conexão com o Kim do dia, é o mantra Kim, é saber qual é a frequência que você nasceu. E aí, a partir daí, desbravar, você né? vai desbravando aos poucos. Quando tem o interesse, a ferramenta se abre à medida que a vida também atravessa. É aquilo, né? É quanto menos razão, melhor. Quanto mais ativação, melhor, né? Então... o mantra Kim, fazer o mantra Kim também com a própria voz, com a frequência de emissão, né? Ali também fundamenta bastante coisa. Mas é uma ferramenta muito cheia de informações, né? Complexa, etc. No próprio site tem uns livros, uns PDFs pra baixar. Tem muita coisas coisa, mais né? profundas. Sincronotron, que aí tem a ver com os sons da sua criação. São coisas muito lindas, assim... que eu também não cheguei nesse nível de estudo, sabe? Porque eu fui mesmo, assim, meio autodidata, meio procurando. Tinha um canal no YouTube que eu gostava, do José Manuel, aí eu assistia, aí eu fui procurando, né? Então, é muito também sobre a gente saber que isso existe, escolher colocar no centro e deixar a vida também ter a magia dela de ir trazendo aos poucos as coisas. No momento, eu só tô experienciando o dia fora do tempo. O que e já não tô é muito experienciando, porque eu especial. queria experienciar mais. Que eu acho que realmente, assim, é surreal a energia, né? Já fez uns cacau nesse dia, cara. Você realmente... É um negócio muito doido, né? É uma pausa de observação mesmo. E o bagulho assim, você tem acesso muito mais fácil, parece, né? Tipo assim, parece que o campo tá mais sutil mesmo, assim, né? Tá limpo. E tem umas coisas muito legais, muito assim, louco. por exemplo, tem uma coisa... Fala pra quem tá assistindo quando que é, né? O dia fora tem do datas, né? Sim, Fala o dia pro fora do pessoal. tempo é dia 25 de julho, todo ano. Porque aí é fixo, né? E aí o fato dele ser fixo que faz com que o Tzolk'in sempre atravesse outro dia nesse. Porque ali, esse dia especificamente, não tem Kim, né? E a gente tem essa pausa e continua um novo ciclo em seguida. E aí esse dia é aquilo... ele é considerado o dia fora do tempo porque no dia 26 de julho é o topo, assim, o ápice da estrela Sirius, que é uma estrela que antes guiava navegantes em água, né? Então agora, como a gente é o ápice humanos, de brilho dela, no caso. É quando ela tá mais brilhante, mais em voga, assim, né? Mais ali no céu. E aí ela recomeça um ciclo porque ela guia os navegantes do tempo, né? Pô, como que a massa vida isso, hein? informando. Então, o que a pessoa pode estar fazendo nesse dia, Lu? Tipo assim, dia 25, o que você recomenda pra quem tá assistindo? Tipo assim, o que eu posso fazer nesse dia? É um dia de contemplação, né? A gente pode olhar para tudo que aconteceu naquele anel. Então, do dia 26 ao dia 24, né? Daquele tempo ali.
de um ano até o outro, porque é do meio do ano até o outro meio do ano, né? Do dia 26 de julho até o dia 24 de julho do outro ano. Então, você pode fazer uma observação rápida do que foi o seu aprendizado, você pode ter um processo de gratidão com a Terra, né? De conexão com uma nova abertura, porque uma das coisas que mantém a gente preso num ciclo que é artificial é essa coisa de eu durmo num dia, no outro dia eu acordo no ano novo, mas não tem nada que marca algo diferente em vibração, em, né, aprendizado ali. Então, o dia fora do tempo faz essa pausa de contemplação como se fosse, tá, que esse nível eu completei, então eu olho para esse nível para eu subir um degrau e experimentar agora um novo ciclo de consciência nessa observação ali. É aquela pergunta, né, você olhar para o outro ano e questionar, né, quem eu era neste ano. Onde estou? Né, quem eu era, para onde estou e quem, né, porque assim, se você olha para trás, você é a mesma pessoa que você tá sendo agora, você não tá evoluindo, né, alguma coisa de... Você tem que questionar para você buscar realmente pular um degrauzinho e ser ou buscar algo melhor, ou algo que você quis aprender, ou que você está evoluindo ali, né? Que você está colocando na sua vida de novo. Sim, e coloca a gente em olhar para o nosso próprio processo, né? Muito do merecimento pessoal vem de reconhecer aquilo que se transformou, né? E quando a gente está muito olhando para fora, para os ciclos, aquilo que está fora de nós, a gente perde um pouco disso. Então, esse é um dia de contemplação também para de onde estava, onde estou, o que 19, eu desejo. 19. Sexta 13 hoje, gente, né? Super maravilhoso estar aqui, enfim, falando sobre esse código 13, né? Tem a máxima dos sólidos platônicos, é o número 12. Então, é bem essa coisa, né? De como uma coisa cabe na outra para ser aquilo. E o 13, ele é a conexão, é o cósmico, é aquilo que representa a natureza, a integração, né? O matrístico. Por isso que é o dia das bruxas, né? Sexta 13. Temido. Porque a bruxa nada mais é do que uma mulher conectada com os ciclos. E o Tzolk'in também é uma forma, né? O sincronário, de olhar para os ciclos. Né? De forma reprodutível e de forma a desenvolver consciência olhando para isso, né? Retomando uma sabedoria que, se nós todos somos um, então esse um habita dentro de nós com a sabedoria da existência, né? Então, como é que a gente abre esse espaço daquilo que a gente acha que sabe com a mente para aquilo que vibra realmente, né? E poder construir a partir de que Deus não erra. Deus, consciência, cosmos, né? Então, se aquilo está, é porque é assim que está. E sair da resistência, sair da sobrevida e entrar num espaço maduro, consciente. Não à toa a gente está na onda do humano agora, né? Desenvolvendo essa inteligência. E hoje, o quanto a gente só consegue estar a serviço do outro quando está em presença. Quando está nesse espaço de usar o próprio livre-arbítrio, a própria sabedoria desenvolvida e a forma de se posicionar perante o outro que muda e influencia o campo também. Né? E o quanto retomar essa consciência daquilo que é natural e já existe em cada um de nós, também muda a faixa de frequência da consciência como humanos no geral. Né? Nós, como humanos, temos uma vibração ali de consciência da raça humana, né? Até onde a gente chegou, de onde a gente veio e tal. Então, quanto mais a gente vai trazendo o divino também para essa consciência humana, com esse respeito, com essa integração, com essa consciência da sincronia, né? Não é à toa que nosso planeta chama Terra, e a Terra é um dos selos, e ele vai trazer sincronicidade e navegação como informação. Então, nós, na Terra, estamos fazendo isso, sincronizando aquilo que é o estado do momento presente aos sinais que compõem aquilo que são as nossas escolhas, a partir desse estado de navegação. O que faz da gente humano? Estar vivo, em cima de uma Terra que gira, fazendo escolhas, tipo, concordo ou não concordo. Se eu não concordo, eu crio algo. Se eu concordo, eu sustento. Ser humano é isso. Todas as outras coisas que a gente faz, entendeu, da humanidade, é o que pode estar corrompendo a estrutura disso que é a experiência, né? Que é estar disponível para aquilo que atravessa em energia e poder se perceber capaz disso, né? Porque se a vida traz, existe capacidade compatível de atravessar e não de parar e congelar frente a ela. E a gente está retomando isso a partir de se ressintonizar com essa vibração, com essa consciência, com essa energia que por tanto tempo foi desconsiderada, só porque não era vista, né? E agora a gente sabe do poder, né? Tanto dos pensamentos, dessas energias que a gente não vê, de tudo que se forma a partir disso na matéria, né? E
tem crescido bastante, né, Lu, também esse movimento do Kim, né? Você tá, tipo assim, se você for ver de quando for criado até hoje em dia, até os últimos anos, assim, você pegar bastante gente comentando, estudando sobre, né? Até você falou a mentoria, os cursos. Hoje em dia você coloca na internet, é bem fácil você achar sites que calculam e tudo mais, e você não encontrava isso, né? Sim. Tipo assim, hoje em dia tá bem mais acessível, de certa forma. E, né? na verdade, sempre foi assim sobre conhecimentos em geral, né? O Vedanta é uma sabedoria milenar que tem humanos que nunca vão alcançar nessa vida, nem saber sobre a existência disso, né? Sim. Que são livros antiguíssimos que falam sobre esses duelos mentais da consciência e tal. Mas é mesmo sobre o interesse, né? Por isso que saber que isso existe, ter interesse em praticar, é mais legal do que entender com a razão. Porque eu estudei 6 anos e tem coisa aqui que também eu não vou saber dizer, mas eu sinto, né? Então é mais desse espaço. Nós, como partículas para dentro do corpo, é mais como aquilo toca, aquilo que existe dentro de nós e como isso é reprodutível para todos os humanos e como experimentar a partir de si essa ferramenta e fazer isso ser a sua própria natureza, né? Porque, na verdade, é sobre isso. É um caminho de autonomia, de relembrança, que não te faz ficar esperando fora, né? Te faz sincronizar com o que já existe, mas a partir de um interesse de pôr o foco nisso, para que isso cresça. Então, também é uma entrega, assim, de desbravar. E a gente só alcança as verdades que a gente é capaz, né? Então, também tem muitas quebras, assim, do que a gente achava que era para como aquilo pode ser. E só de poder ser já né? Porque infinitas possibilidades, a gente só vai descobrindo mais e se afiniza com aquilo que faz mais sentido com o nosso coração. Isso é muito louco, né? Porque tipo, você vai vendo que cada ferramenta praticamente é descoberto, ou é feito, é criado, ou já existiu, sempre esteve aí para uma pessoa específica, assim, porque tem gente que vai se lidar bem com a astrologia, vai ser fenomenal, tem gente que vai ver o Kim e vai falar, eu achei a ferramenta da minha vida, que vai me tornar a pessoa que eu sempre quis ser, que vai me dar um caminho, que vai me direcionar. Então você vai vendo até religiões, né, tudo isso que nós vamos observando, assim, você vai vendo o quão louco isso é, né, tipo, quando a pessoa encontra realmente aquilo ali, aquela ferramenta que faz sentido na vida dela, o quão a pessoa evolui, né? Bem mais rápido, né? Fica tão mais fácil, né? De compreender os questionamentos internos, né? De cada, e o nosso de cada propósito ser, é né? justamente isso, né? É facilitar, conectar para facilitar várias ferramentas, entregar isso mastigado para que aí vocês façam o que quiserem com isso, né? Por isso nós somos universalistas, nós não pregamos uma religião ou alguma, sei lá, alguma doutrina ou alguma medicina em específico. Nós abrangimos tudo e você vai achar alguma coisa no Madre Terra ou na rede que vai fazer sentido pra você. Se você não encontrar uma coisa no Madre Terra que faça sentido pra você, cara, manda um direct que aí a gente vai encontrar. Porque, cara, eu acho de tudo, eu acho. Assim, infinitas possibilidades até de se no conectar. Casa Aberta, né? aí, que vai estar dia 18 de abril, se caso você não viu falar, no Casa Aberta vai ter 18, né, amor? Terapeutas 18 ferramentas diferentes. 18 ferramentas diferentes, uma diferente da outra. Pra conexão, despertar, expansão de consciência. Ferramenta, né? Eu acho que não tem resgate. nem um quinto do que existe. Né? Tipo assim, é muita ferramenta que existe. E é sempre um plano de visão desenvolvido, né? Assim, eu vou olhar pro céu, que sempre esteve ali. Eu vou olhar pro prana, que sempre esteve ali. Eu vou olhar pro resgate desenho ancestral, humano da alma, que Sim, sempre esteve ali. E compor isso que fala sobre a mesma coisa, que é a essência e a experiência humana. E os desafios de estar no mundo e não precisar refletir o mundo como está. Com certeza. E poder criar um novo a partir de relembrar aquilo que a gente veio fazer, né? A gente está na nova era, é uma coisa que nunca aconteceu na história humana. E compreender o seu processo de vida, né? E estar presente nesse seu processo, né? Vivenciar, experienciar esse seu processo de vida, né? Tipo assim, quando você está presente e realmente você sente, né, vibra naquilo ali e vive aquilo ali de certa forma, você
consegue compreender um pouco, fica mais fácil, né? Compreender e manifestar, né? Porque todas essas ferramentas, então, falando desse resgate ancestral daquilo que já era, né? A gente olha e fala, já existia isso, vamos reconectar. Só que só é possível olhar e reconectar a partir do momento presente de se sentir e se olhar e se reconhecer e falar assim, eu tenho a potência de reconectar isso, traduzo minha essência mais o resgate e trago um novo modelo, uma nova proposta. Que é a vida se transformando o tempo todo em algo novo, né? Só que a gente está num momento planetário em que a gente precisa abandonar a densidade de memória, porque senão a gente traz ela para o agora, né? Que são essas mágoas, esses elementos de vibração um pouco mais baixas, né? Que a gente precisa aprender como lidar, porque eles são dessa terra, então a gente vai continuar atravessando, mas de não se perder com isso, né? De como entender poder pessoal. Se você está com o seu centro em você, ninguém tira seu poder de si. Só você vive sua vida do começo ao fim, né? Então, só você sabe seus processos, suas dores, suas vitórias, seus momentos. E entender isso, desse espaço de não disputar poder com o outro, não disputar para ser pior porque alguém te fere, que vai trabalhar o ego. Sim. Que manteve a gente em sobrevida, mas que agora é convidado a apenas dar sinais e não controlar a nossa vida a partir desse espaço de densidade e de frequência... que geram resultados aí com colheitas na matéria um pouco mais densas, né? De vibrações mais baixas e tal. Da gente poder retomar esse espaço de neutralidade. O que está, está. A gente coloca aquilo como bom ou ruim, né? Isso é bom para mim, pode ser ruim para outra pessoa. Então, retomar esse espaço de fluir com a vida a partir do que ela apresenta sem resistência. Porque a resistência é a sobrevida da reação, né? É isso. Esse episódio é mais uma aula, né? Aqui. Gratidão pelo convite, é sempre um prazer falar sobre. Você é muito doido. E assim, você hoje em dia faz atendimento do Kim, né? E aí, para a pessoa, ela pode ir lá no seu Instagram e falar, e aí, Lu, quero saber o meu Kim. Como que é isso, né? Como que te acessa? Aí? Como que é o agendamento? Como que é uma sessão? O que seria isso? Você pode falar naquela câmera ali para o pessoal entender o que é esse seu atendimento aí. Eu faço o mapa oracular de nascimento, o meu Instagram e o meu YouTube, que é onde eu uso, né, de forma a trabalhar a informação, a ser, né, esse canal aí, é o Expandecer, que aí vocês encontram uma Expandecer. Pode me chamar e falar, eu quero o meu mapa oracular de nascimento. Eu faço gravado num áudio, mando fotos, né, da onda encantada, de nascimento, da lua, explico tudo ali. Mas eu trabalho de uma forma em que eu deixo tudo disponível para que cada pessoa construa a sua própria curva de experiência, né? Então, se tem aquele áudio, você vai ouvir hoje. Aí daqui 2 meses você ouve de novo. Depois de um tempo você ouve de novo. E o seu observador vai mudando. Então, você cria uma curva de autoconhecimento da sua própria informação de nascimento. E aí, né, é bem completo. E pode me chamar também, se quiser só entender mais, se tiver alguma dúvida específica, né? Se quiser trazer ali algum devaneio, que a gente começa a questionar muita coisa e é legal ter um fio de condução, né? De alguém que conhece a informação. Assim, a informação é viva, cada pessoa vai sentir da sua forma, vai receber do seu jeito. Mas tem esse respeito de também desejar que isso seja mais conhecido, seja mais aplicado na prática. Então, só me chama lá, sendo para fazer o mapa em si ou para saber um pouco mais do que a gente está vivendo aí nesse âmbito prânico. Não, agora ela vai postar o Kim diário lá, você vai ver no Instagram. E a gente vai repostar. Isso, dá para fazer assim, dá para fazer. Então, vamos para a nossa pergunta. Nossa pergunta universal é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados e é a nossa pesquisa espiritual aqui. Projeto de pesquisa A pergunta, Lu, é assim, ó, para você, o que é a verdade universal? A gente escuta muito no meio espiritual, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, conheça a verdade te libertará. Então, assim, o que é essa verdade para você na sua jornada? Para mim, a verdade universal é aquilo que a vida apresenta da forma como apresenta.
né? Às vezes a gente fica querendo questionar verdades que são pontos de vista que a gente recebe. Mas as coisas, materialmente, elas são como elas são. Então, por exemplo, isso é um microfone preto, né? Todo mundo vai ver o microfone preto. A não ser que exista uma condição de olho ali, né? Mas a gente olhar a verdade das coisas sem aquilo que eu acredito que eu vi. Sabe? Pra mim vai um pouco por aí, assim. Porque a única verdade é que a vida continua providenciando todo o necessário para a experiência. Essa é a sua verdade universal, então. Essa é a minha verdade. Eu não tô falando que é verdade para sempre, mas Sim. assim, de entender que a verdade é aquilo que não se questiona, no sentido de que vai continuar sendo aquilo. Independente do meu ponto de vista, né? Eu posso ter uma leitura da circunstância, mas o que é matéria, como está, é para mim, a verdade que precisa ser aceita, né? Abrir o campo de percepção daquilo que está na frente para tirar as ilusões, os véus e perceber o que realmente é aquilo que eu vejo do meu ponto de vista. Porque aí, se eu não tiver com essa lente de percepção, de julgamento daquilo que está, eu consigo só descrever o que está. E aí, para mim, tem mais a ver, porque aí se honra o ponto de vista com riqueza de detalhes daquilo que se vê, e não do que se sente sobre o que se vê. Enfim. Perfeito. Tô elaborando aqui agora, fiquei nervosa. É isso. E agora a gente vai pro nosso Portal da Transcendência. Tem perguntas que não têm respostas, tem perguntas que geram mais perguntas, tem perguntas que respondem no silêncio. E a pergunta de hoje pra você é: o mal existe ou é só o bem visto de um ponto limitado? Olha, essa pergunta complementa um pouco do que eu tava falando. É oráculo. É oráculo isso aqui, cara. Tipo assim, o do Oswaldo do episódio passado foi tipo assim, certo. Mano, é inacreditável. Então, pra mim, na verdade, bem e mal tem a ver com ponto de percepção, né? Que tem a ver com aquilo que favorece ou não o que eu gosto. Né? A tendência, no meu ponto humano, é aquilo que eu gosto, eu coloco como bom, aquilo que eu não gosto, eu coloco como ruim. Mas, na verdade, as duas coisas coexistem, o que muda é a percepção do que eu vou dar de energia, combustível, para isso acontecer. Né? Então, por exemplo... E essa pergunta pega até na verdade universal, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, uma vela que eu ergo para o meu espírito vale mais do que qualquer outra que tente derrubá-lo. Né? Porque daí trata-se do que eu alimento com a minha força. Então, essa questão de bem ou mal, para mim, tem a ver com ponto de vista, com percepção, que é moldada por crença, por condicionamento, por história, memória, cultura. por história, por cultura. Tudo. Conveniência. Exatamente. Bom, então... É bem isso mesmo, eu concordo com a Lu, bem isso aí mesmo. Muito louco. Eu fico chocado isso aqui, pô. Você vê todos os episódios nossos, o que foi conversado, a pergunta tem a ver, pô. E fecha o episódio, é incrível. Tipo assim, Maravilhoso. Cara, a magia em ação, o tempo informando a vida, chega no final, contou o que foi tudo. Sensacional. Ai, gente. Quântico. Só gratidão, Gratidão, Lu, por esse episódio. Gratidão Pessoal, deixa demais. dúvida aí nos comentários pra gente convidar a Lu pra mais um episódio aí, tirar dúvidas específicas de vocês sobre todo esse tema, esse universo, essa outra realidade e dimensão. Quando você tiver chance, estiver no Madre Terra, se trombar, lutar, se você quiser um dia trocar uma ideia, você vai ver o quão insano é. Eu falo assim, até por um dia eu trombei um cara, que é o lá de Iguape lá, lembra que ele faz instrumentos, o Chai lá. Pô, esqueci o nome dele, Gustavo, acho que não lembro o nome dele. Mas ele, cara, recebi ele no Madre Terra lá, conversei com ele meia hora. Não, uma horinha, eu acho que tomei um rapé quando eu conversei com ele, cara. Ele voou de Kim em mim, assim, ó, que eu falei, mano, onde que eu tô, tá ligado? Eu entrei, tipo assim, é surreal. Não, que aí o Kim, tipo, tem os complementares, que aí a minha esposa complementa com o meu filho é o inverso do que eu tenho que nananã, que eu tenho... Eu falo, nossa. Aí o outro filho dele complementa o outro, que complementa o casal. Eu falo, mano,
é um bagulho. São as harmônicas, né? Quando a gente soma o Ki de negócio... nascimento de um com o do outro, e a gente pode fazer corredor familiar, é então muito mãe e pai, isso, qual é a energia filhos. daquela relação, que vai desvelar um pouco dos acordos espirituais, né? O que a gente vem trabalhar, que escolheu antes, e que vem para trabalhar. Eu falei, cara, isso é incrível. Então, se você tiver a oportunidade um dia, quiser conhecer mais, ou ir a fundo mesmo nos atendimentos com a Lu e querer buscar isso, acho que é muito legal. Pelo menos quando eu tive a oportunidade, assim, o que eu consegui experienciar, tipo, eu achei incrível. Só que realmente é um negócio que nem a Lu falou, é um negócio que você tem que usar diariamente. Demora pra informação chegar, não é na hora. Um negócio é um que download realmente lento, assim, muda paradigma, né? Então, segue também, manda para aquele seu amigo que tem dúvidas dos Kins aí e quer conhecer um pouco mais desse mundo, né? Siga, compartilha, né, meu amor? E gratidão, Lu, por esse episódio. Muitas bênçãos e prosperidade para tudo que vocês façam. Assim seja, para Amo você e sigo também. daqui como fã e admiradora do serviço de vocês. Um grande serviço planetário, de reconexão mesmo. Então, gratidão por essa caminhada juntos aí, que ainda seguiremos. Gratidão por todas as trocas. Gratidão a todos. Um beijo, Tchau. um prazer.